Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira, 20 de janeiro, 10h40 da noite aqui em Israel. Estamos começando atrasado. Geralmente a gente começa às 10h30. Começando agora, uns poucos minutos antes também, 10h25. Começando aí 10h40. Muito frio aí, João? Está muito frio aqui. O termômetro do carro está marcando 10 graus, mas eu tenho certeza que está menos. Hoje de manhã, quando eu fui levar as crianças para... As crianças não, minha filha. Meu filho vai tocar, que eu vou contar daqui a pouco. Tava fazendo... O termômetro do carro estava marcando 5 graus. Quer dizer que da madrugada deve ser tudo pior ainda. É verdade. Bem frio mesmo essa última semana aqui. Ontem peguei 2 vezes a chuva de granizo. Choveu granizo aqui também, E neve no Hermon, no norte. Em Jerusalém teve uns pingos de neve Levou? também, mas foi neve misturada com chuva, né? Com Então chuva. Mas em alguns pontos ficou branco. É? Mas não foi aquela nevástica, né? Mas Não. É isso, tá? Até agora, essa última semana aí, bem fria, esse inverno aí. Bom, vamos que vamos. Vamos passar então para o nosso primeiro bloco para tratar de questões internas que aconteceram esta semana. Bom, gente, primeira notícia, não transformamos num bloco inteiro, porque nós também estamos de saco cheio, mas aí a gente tem que falar do corona, né? Recordes em cima de recordes de novos doentes. Ontem, acho que a gente chegou a quase 70 mil casos, né, novos casos de corona aqui em Israel, o que é um recorde absurdo, né, um número absurdo. Mas é isso, tá todo mundo pegando corona, como tem pelo mundo inteiro a gente tem visto que essa nova variante aí, né, a Omicron, principalmente nas pessoas vacinadas, né? Ela tem um efeito muito leve, um efeito realmente de gripe, e o governo está, cada vez que passa, relaxando mais as medidas de proteção, né? Medidas de controle, e deixando a galera se infectar, né, João? Agora vai ser também, inclusive, com uma tentativa de acabar com o isolamento de crianças que tenham contato com algum doente de corona no colégio. Ou seja, deixar o corona comer solto, né, cara? Pois enfim, vamos um pouco as informações. A gente passou de 70 mil contágios num dia, né? Ainda está crescendo. O que está diminuindo é o que aqui se chama o shiur adbaká, enfim, o percentual em relação ao dia anterior de contágios, por exame, né? Enfim, o número de contagiados por exame chegou a 17%, ou seja, a cada 100 pessoas que faziam um exame, faziam um teste de corona, 17 estavam contagiados, mas ele deu uma diminuída, o que pode estar dando uma mostra de que a onda está começando a se estabilizar, né? Na Inglaterra, ela já está baixando, o primeiro-ministro inglês já decretou uma série de mudanças nas restrições, uma série de afrouxamentos, né? E aqui o governo está esperando que no início de fevereiro isso vai acontecer. Pode ser que agora esteja se estabilizando. Mas, por enquanto, o número de doentes graves ele aumentou. A gente já tem mais de 1.300 pessoas internadas, quase 500 doentes graves, dobrou o número em relação à última semana. Na semana que vem dobra. O sistema de saúde de Israel vai ficar próximo do seu limite, podendo colapsar em 2 semanas, porque o número de doentes graves não obedece necessariamente, na verdade, em geral não obedece, é o número de novos contágios, né? A gravidade, ela aparece às vezes um pouco depois, e os doentes graves não se recuperam com a mesma rapidez que os doentes não graves. Então, enfim, uma situação que oferece algum risco, né? Mas, enfim, não tem muitas mudanças. O país não só a gente não tem mais restrições, como a gente tem afrouxamento nas regras de restrições. Quais são os afrouxamentos? Diminuiu de 7 para 5 dias a quarentena em caso de contato de um não vacinado com alguém infectado, frente a 2 exames negativos. Diminuiu para 5 dias também o tempo que uma pessoa que testou positivo, assintomático, tem que ficar em isolamento. E hoje, numa entrevista coletiva, em conjunto, a ministra da Educação, Yifat Shasha Bitton, o ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, e o primeiro-ministro Naftali Bennett anunciaram que acabou a quarentena nas escolas, né, e nos jardins, né? Eu não sei se isso inclui não vacinados, mas vacinados com certeza, eles já foram claros em relação a isso. Mas já acabou a quarentena, todo domingo e quarta-feira, as crianças que chegam às escolas vão ser testadas e caso elas estejam negativas, elas vão para a aula, não importa se elas tenham tido contato com pessoas positivas. Enfim, é uma posição que a curto prazo ela é muito popular,
porque os pais estão reclamando muito da quantidade de pessoas em isolamento, em quarentena no país, e estão irritados com o governo, irritados com enfim, com a situação de que não tem lockdown e não tem isso, não tem aquilo, mas ao mesmo tempo todo mundo tem que entrar de isolamento. Quando tinha lockdown, pelo menos você podia receber uma Rufshá, Lelot-Tashlum, como se chama, que é uma férias não remuneradas, mas que remunerava do Estado, que era uma espécie de seguro-desemprego, mas que o teu empregador não precisava te demitir, você recebia esse seguro da Seguridade Social aqui, né, do Bitor Leumi. Enfim, agora o governo não declara isso. Você tem menos tolerância com empregados que não vão para o trabalho, mesmo que eles tenham que ficar em casa com os filhos. Enfim, está todo mundo muito irritado. Para ter uma ideia, eu estou praticamente 3 semanas, quase todos os dias, pelo menos um dos meus 2 filhos está em casa, numa parte do tempo os 2. Ou por quarentena, por contato com doentes, okay? Ou porque um ou outro deles ficou doente, né? Ou porque, no caso do meu filho agora, na terça-feira ele saiu do isolamento, mas a prefeitura da cidade onde eu moro, de Kfar Saba, não encontra profissionais substitutas para os profissionais de educação da creche dele, porque todas elas testaram positivo. Por incrível que pareça, só 3 crianças testaram positivo e as crianças estão... Só uma estava com a vacinação completa. Quase todas não vacinadas, mas, enfim, só 3 testaram positivo. Só que a gente não tem como substituir essas professoras, porque está todo mundo em isolamento, né? Então, enfim, a maioria das professoras substitutas não pode substituir. É um negócio absurdo. E amanhã não vai ter de novo aula. Então, só na semana que vem, com sorte, a gente volta a ter, né? Então, enfim, o teu filho está longe, já está liberado da quarentena, mas ele não tem aula, e os pais têm que se revezar em casa para ficar com ele, porque o Estado não oferece uma alternativa para isso, okay? E também não decreta lockdown e não facilita a tua vida, né? Então, essa é a situação. Então, o que o governo tentou fazer agora? Tentou falar assim, beleza, então não precisa de quarentena. Pode ir e se contagiar os mais velhos que são vulneráveis, problema deles, né? O governo tinha apostado na questão da 4ª dose da vacina nos remédios, né? Está morrendo gente em Israel, média de 20 pessoas por dia está morrendo de corona. É o número mais baixo que durante a onda da Delta e a onda da Beta, né? Da variante britânica, que foi muito forte aqui lá por meados de janeiro, fevereiro. Mas ainda assim está morrendo gente, né? E a 4ª dose da vacina, os resultados preliminares, eles mostraram que ela realmente aumenta os anticorpos, né, dos vacinados, como já se esperava, mas ela não é muito eficiente para evitar o contágio da Ômicron. Então, enfim, a gente está vendo o vírus circulando livremente pelo país, né? E o governo, o que ele prefere fazer é o seguinte: não se preocupem, vai dar tudo certo. Ele testa, um teste que é bem controverso, né, para não dizer outra coisa, e se você sair negativo, vive a tua vida normal, não vai acontecer nada. E as pessoas, enfim, querem mais isso mesmo, porque já estão de saco cheio de ficar em isolamento, de saco cheio da corona, e o governo não toma uma atitude mais enérgica em relação ao fechamento, alguma coisa, e aí prefere, enfim, como eles mesmos dizem, né, viver do lado da corona, né, conviver com a corona e não fugir da corona. Eles não usam esse não fugir da corona controverso, eles não usam, mas viver do lado da corona, ainda que isso tenha consequências graves. Segundo o governo, são menores que as consequências que a gente teria caso eles adotassem as medidas que o Netanyahu, por exemplo, adotou quando ele teve que enfrentar a corona, diga-se de passagem, sem a vacinação, né? Enfim, eu acho bastante problemática a gestão desse novo governo pela comunicação deles, que é péssima, pela indecisão e definição deles, que também é ruim, e pela negligência deles em relação ao contágio das pessoas vulneráveis, como se o contágio das pessoas vulneráveis fosse inevitável, e, no caso, pior do que um investimento econômico do governo para que as pessoas evitassem, enfim, se aglomerar e etc. Mas, enfim, já cansei de falar isso aqui. O vídeo deve estar de saco cheio de me escutar falando isso, então vou ficar por aqui. Tem uma questão aí também que envolve o país não está em lockdown, né? Mas a gente, na realidade, está em lockdown. Por exemplo, hoje eu tive que ir a Jerusalém, a viagem extremamente tranquila. Geralmente demora, no horário que eu preciso sair, cerca de 40, 45 minutos para eu chegar. Hoje eu cheguei em menos de 40 minutos, tipo 35, 33 minutos, o que é um número assim, absurdo, né? Você ganhar
quase 10 minutos no trânsito, né? Num período assim de uma viagem de 40 minutos, você ganhar 10 é uma coisa muito grande, né? Então você vê que as pessoas realmente não estão em isolamento. Da mesma forma que você, João, eu tô com a minha filha pequena, ela está em isolamento, o GAN dela está fechado, até só volta também no domingo da semana que vem, porque na verdade uma Ganenet, né, uma pessoa que trabalha no GAN, ela que testou positivo, e enfim, comendo solto. Mas o que acontece é assim, tem vários setores da economia que estão sendo prejudicados, né? E o governo, justamente por não declarar o lockdown, ele se exime da responsabilidade de dar algum ressarcimento a esses setores, né? Como o outro governo fez. Tudo bem, o outro governo fez lá uma bunda lelê, distribuiu dinheiro, foi uma questão eleitoral também, né? O Netanyahu abriu os cofres, porque ele, enfim, a gente, naquele período era uma eleição atrás da outra, a gente sabe como era, e ele viu nessa forma, nessa política, uma forma de angariar, né, alguns outros votos ali. E esse governo ele se exime dessa responsabilidade total. Não precisa ser a bagunça que foi durante o governo Netanyahu, de pessoas aí que têm salários astronômicos, né, recebendo dinheiro, enquanto o mesmo dinheiro, a mesma quantia de pessoas que pobres da periferia, né, que não têm o mesmo acesso, né, a mesma condição de vida. Mas era óbvio que é fundamental que esse governo tome algumas providências, né? Restaurantes que não estão fechados, porque as pessoas estão com medo de ir a restaurantes, então o cara não tem cliente, mas ele não pode demitir os funcionários, ele continua pagando todas as contas, enfim, aquilo tudo que a gente conhece, só que agora sem nenhuma ajuda do governo, como aconteceu no outro governo, no governo do Bibi Netanyahu, né? E é muito cômodo, né, para eles toda essa situação, porque se eximir da responsabilidade é fácil. Depois faz como o Lieberman fez, né, mandar o pessoal aí que trabalha com turismo trocar de emprego, né, porque ele não quer ficar pagando um auxílio para essas pessoas até que o corona acabe. Enfim, é muito, muito complicado realmente essa postura. Eles deveriam ser mais claros, falar, olha só, esse vírus é um vírus leve, é uma variante leve no caso, e a gente está adotando uma política de deixar realmente mais aberto, porque isso inclusive dá uma proteção, porque a gente sabe que você cria anticorpos quando você é contagiado, né? Então, eu acho que eles poderiam ser mais claros com isso, né? Deixar isso tirar um pouco do medo das pessoas, né? Com essa coisa do corona e tudo mais, porque a gente está há 2 anos aí, o governo colocando medo na gente o tempo inteiro. Vem aí a variante tal, ela é mais perigosa, cuidado, fica em casa e não sei o quê. Só que agora eles deixam a gente aí num terreno meio cinza que é realmente complicado de se acompanhar e de se viver. Mas é isso, é o que a gente tem para hoje. Vamos então para a nossa segunda notícia do bloco, que é uma notícia quentíssima, interessantíssima, que é sobre aquela empresa de high-tech, né? A NSO, vocês lembram dela? Acredito que os ouvintes lembrem. A NSO é a fabricante do software Pegasus, que nada mais é que um espião. Simplesmente você digitando, né? O cara que tem o software, ele digita o número de telefone que ele quer, somente ele digita o número do telefone e o software acaba tendo acesso ao telefone da pessoa e recolhe todas as informações, obviamente. Tem um acesso total, inclusive a câmera, microfone, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Essa semana, o jornal Calcalista, aqui de Israel, ele mostrou, inclusive a gente soube aí, houve várias crises, né, em relação a esse software com o Macron, né, da França, que aparentemente estava sendo espionado através desse software. Aquele jornalista saudita que foi morto e esquartejado na embaixada saudita na Turquia, ele aparentemente também teve o seu telefone invadido com o uso dessa tecnologia. Enfim, tem muita gente boa aí usando esse software, né? Não podia ser diferente. E dessa vez foi divulgado que a polícia de Israel está usando o Pegasus para espionar civis israelenses, principalmente os que fazem atividades sociais e políticas. João, que é isso aí, cara? Eu não sei nem que adjetivo usar para essa notícia, cara. Mas, enfim, a gente tá virando ocupação, cara? Enfim, tem aquele ditado, né? Com ferro fere, com ferro será ferido, né? Israel produz uma ferramenta de espionagem, né? De cibersegurança, uma empresa de cibersegurança, mas que com o argumento de que
ela tem um alto percentual de prisões de terroristas e de pedófilos ao redor do mundo, né? Mas você produz uma ferramenta de espionagem que é no mínimo antiética e perigosa para os civis do mundo inteiro, para a população mundial, que tem toda a sua privacidade invadida, pode ter essa privacidade invadida, enfim, e uma hora essa arma ela pode ser usada contra os próprios civis do país, né? Você não está isento de que essa ferramenta ela que hoje espiona teoricamente seu inimigo ou que é usada para que o governo faça cyberdiplomacia, como uma reportagem excelente do jornal The Marker mostrou, e a gente comentou sobre ela aqui no podcast lá por volta de fim de julho, se o ouvinte quiser ver. Não me lembro agora o número do episódio, mas é por volta de fim de julho. Enfim, eu também escrevi um filme sobre isso no Twitter, vocês também podem dar uma conferida. Agora parece que os espionados somos nós, né? Os civis israelenses, hein? Pela própria polícia do país. Hein? E o pior de tudo é que isso não é ilegal necessariamente. Ou seja, a polícia pode adquirir um software que espiona os cidadãos israelenses de maneira muito simples e não ilegal. O problema é que o uso dessa ferramenta ilegal ele é muito fácil. É muito simples que ela seja usada de forma ilegal. É verdade, você tem fiscalização, você tem, ou deveria ter pelo menos, tem como averiguar isso, mas pode ser tarde demais quando você averigua, porque não é igual um grampo telefônico, você precisa, enfim, fazer uma mexida técnica e todo mundo sabe no exato momento que todo mundo, pelo menos, que está conectado a isso, que essa pessoa está sendo grampeada, esse software não funciona dessa maneira. Mas vamos dar uma recapitulada, né? Iniciou, como o Marquinhos explicou bem, uma empresa de cibersegurança israelense de alta tecnologia, que produz, entre outras coisas, esse software chamado Pegasus, né, que foi vendido a vários outros países, a maioria deles ditaduras, como estratégia de ciberdiplomacia, ou seja, as pessoas iam juntos das delegações israelenses em visitas a esses países ou se apresentavam nas visitas desses líderes em Israel, como, enfim, parte da comitiva de desenvolvimento agrícola, industrial, blá, 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 e o próprio Ministério da Defesa apresentava essa ferramenta, que era vendida para esses países e com autorização, sempre com autorização do Ministério da Defesa. A polícia israelense, que parece, segundo essa reportagem do Calcali, em 2013 adquiriu esse software para poder investigar suspeitos de terem cometido crime. A lei israelense já tem 3 leis de espionagem interna. A polícia ela pode investigar os cidadãos de 3 maneiras: grampos telefônicos, espionagem tecnológica, que é o que esse software permite, e confisco de aparelhos, né? Você pode invadir uma casa com autorização judicial e levar o computador, levar o celular e tal, e fazer essa investigação. Todas essas maneiras você precisa de autorização judicial prévia, né? Você precisa chegar no juiz e o juiz autorizar essa espionagem. Não só isso, como o Yoetz Mishpati Lamemshalá, né? O assessor jurídico do governo, que é uma mistura de alguns cargos que tem o PGR com o AGU do Brasil. Ele que o Avihay Mandelblit atualmente, também que é o nosso ouvinte fixo, que já escutou falar dele algumas vezes, ele tem que receber um relatório a cada 3 meses desse tipo de ação da polícia, e a Knesset, a Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, também deve receber relatórios sobre como a polícia usa esses mecanismos de espionagem e o que tem sido feito. Né? Enfim, parece que o Mandelblit não tem recebido isso, porque ele acabou, tem pouco mais de meia hora, de anunciar que vai ser estabelecida uma comissão investigativa, encabeçada pelo vice-assessor jurídico do governo, né? Chama Amit Harari, essa pessoa, com outros 2 membros do judiciário, para investigar o uso da polícia desse programa, basicamente. Enfim, então, aparentemente, ele desconfia que ele não vem sendo atualizado de todos esses usos. A justiça israelense ela já vem pedindo há algum tempo para a Knesset regularizar, legislar, transformar em lei a questão do uso de aparelhos tecnológicos para espionagem dos cidadãos, que começou a ser muito mais utilizada, especialmente o Pegasus, em 2015, quando o ex-vice-diretor do Shabak, né, do Serviço de Inteligência Interno de Israel e nos territórios, Roni Al-Shaikh, assumiu o comando da polícia. Um cara com experiência no serviço secreto de espionagem, ele quis usar as ferramentas que são usadas provavelmente no Shabak. A gente não sabe se o Pegasus é usado lá, mas muito provavelmente é.
e ele começou a fazer uso dessa ferramenta. E o que a reportagem do Caio Calice apurou? Que foram investigados manifestantes do movimento das Bandeiras Negras, que é um dos grupos que se manifestaram pela saída do Netanyahu, né? E hoje o Canal 12 apurou que um desses militantes provavelmente teria sido ameaçado, porque ele é casado e ele tinha no seu celular um aplicativo de encontro de casais homossexuais, e ele teria sido ameaçado com essa informação, ou seja, ou você para, ou você conta pra gente informações, ou a tua família vai saber disso, esse tipo de coisa, né? Enfim, que um prefeito foi investigado, que um deputado foi investigado em esquemas de possíveis esquemas de corrupção, né? Enfim, não precisa nem dizer que os deputados eles têm imunidade contra uma série de investigações da polícia, enfim, e que vários civis inocentes estavam sendo investigados antes de serem suspeitos de qualquer coisa. Okay? Enfim, a reação da polícia foi muito, muito bizarra. A polícia, o que ela disse? Primeiro, o vice-diretor da polícia chegou no Canal 12 e disse: isso aí não aconteceu, isso é mentira, a reportagem é muito interessante, só tem um problema, é tudo mentira. Mas aí no dia seguinte, o chefe da polícia, comandante da polícia, Kobi Shabetai, ele disse o seguinte: a gente não usa o dispositivo para espionar civis inocentes e ingênuos, e manifestantes ingênuos. Okay? Então ele admitiu que usa o dispositivo, e eu também não sei que ele se referia como manifestantes ingênuos, né? E disse, mas eu estou disposto a colaborar com qualquer investigação. Aí foi enfim, todos os meios de comunicação foram em cima do ministro da Defesa da Segurança Pública, o Omer Bar-Lev, do Partido Trabalhista. Ele disse que ele não está sabendo exatamente desse uso, mas que o que tem que ser averiguado é se a Justiça deu autorização. Se a Justiça deu autorização, a polícia agiu conforme os parâmetros legais, né? Enfim, o que importa é o legal, não é o ético nesse caso, né? Ele tirou um pouco o corpo fora e jogou na Justiça. E aí o jornal Haaretz foi em cima da Justiça. O jornal Haaretz publicou mais de 10 artigos sobre esse tema. Parece que eles ficaram com ciúme do Caio Calice de não ter sido o Haaretz quem deu o furo e descobriu esse uso. Então eles fizeram uma série de artigos, e alguns deles com alguns êxitos interessantes, como esse que eu vou descrever agora, que, enfim, eles foram apurar quantos casos de escuta foram autorizados ou não pelo judiciário, e menos de 3% são negados, okay? E um membro do judiciário do alto escalão disse em off, na reportagem do Haaretz, que os juízes não têm a menor ideia de que tipo de programa a polícia usa para investigar os suspeitos, né? Então, enfim, a gente parece aí que foi tudo, que tá uma confusão danada, que ninguém sabe nada, que a polícia faz o que quer, né? Aparentemente, o uso do Pegasus para investigar manifestantes, ele se deu de maneira muito mais intensa quando o Amir Ohana foi ministro da Justiça, que foi um claro defensor do Netanyahu, né, em todos os meios possíveis, e jogou muito para cima dos manifestantes contra o Netanyahu, jogou a polícia muito para cima dos manifestantes. Enfim, e uma informação interessante é que a Justiça suspeita também que conversas entre réus e advogados também tenham sido espionadas. Nada impede que as conversas tenham sido espionadas, porque o controle sobre essa espionagem pelo telefone ela é muito menor do que sobre o grampo telefônico tradicional, né? Ou sobre o que é apurado, investigado em confisco de aparelhos. Enfim, o que é um crime, né? Em todos os países democráticos do mundo, no Brasil também aqui em Israel também, você não pode escutar uma conversa entre o cliente e o advogado, né? Porque eles podem estar estabelecendo estratégias, tem o direito de privacidade entre os dois. Enfim, então é muito complicado o que está acontecendo. E aí o Ayman Odeh, líder da Lista Unificada, fez um comentário muito inteligente e perspicaz no Twitter dele, que foi que eu parabenizo, os que estão indignados agora e os que estão, a imprensa que está trabalhando tão duro contra esses excessos cometidos pela polícia através do aplicativo do software Pegasus, e que bom seria que essa certa indignação acontecesse quando os investigados de maneira antiética e ilegal fossem árabes e palestinos, né? Se isso acontecesse lá, provavelmente os israelenses, se não acontecesse lá, provavelmente os israelenses também não estariam sendo investigados de maneira ilegal. Ele tem razão. Enfim, e como disse o pensador Ishael Leibovitz, né, que é, enfim, um filósofo ortodoxo e que foi muito importante na intelectualidade israelense, ele disse nos anos 70, logo no início da ocupação dos territórios, que a ocupação corrompe a sociedade israelense, que isso é uma condição da ocupação. Você transforma a sociedade numa sociedade corrupta e antiética por definição,
ainda que você justifique a ocupação como uma ferramenta para você garantir a segurança nacional, porque você não só oprime outro povo, como você submete esse povo a uma série de condições que são desumanas e que são ilegais. E a gente está vendo aí que essa corrupção, né, essa corrupção da própria sociedade israelense, ela atinge a própria sociedade israelense. Então, Leibovitz aí se mostra um profeta, no fim das contas, uma bela de uma análise que ele fez, né, há mais de 40 anos, que a gente vem ver cada vez mais, enfim, e está vendo agora de maneira escancarada com esse caso da NSO. É isso, fechou aí a sua fala respondendo a minha pergunta inicial. Estamos aí virando a ocupação israelense. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões internas aqui dessa semana. Bom, gente, a primeira notícia, esse bloco vai ser mais ligado aí a questões políticas e de justiça, e a primeira notícia ela tem a ver com o alistamento militar. Uma lei sempre muito polêmica, porque a gente tem partes aí da sociedade israelense que não se alistam, que não participam do exército, sejam eles ultra-judeus, ultra-ortodoxos ou árabes, né? Enfim, diversos setores que não participam, mas tem aqueles setores que participam, que são obrigados a participar, no caso, não gostariam de participar, mas tem que obedecer à lei. A questão é que houve, nessa vez, mais uma lei de alistamento que foi votada, mas que não passou porque uma deputada do Meretz, né, que faz parte da situação do governo, votou contra. João, esse governo vive de crise, né, cara? Uma crise atrás da outra. Totalmente, né? Agora, vamos entender o que aconteceu, porque, enfim, toda a coalizão votou a favor e uma deputada, né? Só uma deputada votou contra. E isso é uma crise gigantesca dentro do governo, uma crise de disciplina de coalizão. E a gente tem que entender por que isso aconteceu, né? E porque justamente essa deputada votou contra desse partido, né? Para começar, essa deputada se chama Jayda Rinawi Zoabi, não confundir com a Hanin Zoabi, que era uma deputada do partido Balad, do partido árabe Balad. Ela também é árabe, a Jayda Rinawi Zoabi, okay? Mas ela não pertence ao partido árabe, ela pertence a um partido de maioria judaica. É certo que agora a gente tem 2 deputados árabes do Meretz, inclusive um ministro árabe também, que é parte do Meretz. Dos 6 que entraram, 2 eram árabes. Um deles renunciou no marco da lei norueguesa, né, ou seja, ele renunciou ao seu mandato na Knesset para ser ministro, e aí entrou um outro, um druze, né, perdão, não entrou não. Entraram 2 do Meretz. Agora deixam só com ela de árabe como deputada. Né? Mas, enfim, qual é a questão? Essa lei, tá, é uma lei que supostamente, que teoricamente, foi a lei que impediu Netanyahu de formar o governo em 2019. Que foi com base nessa lei, com a Victor Lieberman, líder do Partido de Israel, Nossa Casa, um sujeito historicamente identificado com a direita e que fez parte de quase todos os governos do Netanyahu nos últimos anos. Ele decidiu não entrar no governo e o Netanyahu teve que convocar novas eleições, porque o Lieberman exigiu para entrar no governo uma lei que aumente o alistamento militar por parte de grupos que não servem no exército, em especial a população ultra-ortodoxa judaica, okay? E os partidos ultra-ortodoxos não aceitavam sequer discutir essa lei. Okay? Eles que servem um número muito pequeno, enfim, e o Lieberman queria aumentar e queria, enfim, fazer uma série de ajustes nas plataformas enfim, nas condições de liberação dessas pessoas do exército, do serviço militar, e eles não entraram em acordo, e agora nesse governo que não conta com a participação dos partidos ultra-ortodoxos, o Lieberman tinha carta branca para poder avançar com essa lei. E ele escreveu um projeto de lei em conjunto com o Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, e com o Benny Gantz, líder do partido Azul e Branco, e também ministro da Defesa. Eles trabalharam o tema junto com a coalizão, levaram a lei para a primeira votação, e a votação empatou. E quando a votação empatou, a proposta não passa. E ela deveria ter passado por 55 a 53, né? Ou no mínimo ter passado por 54 a 53 se ela tivesse se abstido. Mas ela não se absteve, ela votou contra. Né? E por que ela votou contra? Ela está ainda insatisfeita com a maneira como o governo está se manifestando em relação aos beduínos do Negev, que a gente comentou na edição passada do podcast, com a participação do nosso grande amigo Rafael Stern, em grande colaboração, né, que estudioso dessa questão, pelo menos por tabela, e eu recomendo que o ouvinte que não escutou a edição passada vá lá escutar. Okay?
ela insatisfeita com o governo está desrespeitando o direito dos beduínos sobre as terras do Negev, ela decidiu votar contra. Só que a disciplina de coalizão é fundamental para que o governo possa funcionar. E quando ela vota contra, ela dá uma vitória para a oposição e ela coloca em xeque o governo, né? E ela agora, pode ser que ela receba sanções da coalizão. No partido dela, as pessoas são furiosas com ela, né? O próprio Meretz, porque eles tinham fechado questão, e essa não é uma lei que é exatamente problemática para a população árabe, embora ela seja uma lei que não é tão popular na população árabe, porque eles não estão muito interessados em ver o exército sendo super representado na sociedade israelense, né? Quanto mais contradições houver entre a sociedade israelense e o exército, inclusive a parte judaica, para a população árabe melhor, de uma maneira geral. Mas ela votou contra. Okay? E qual é a questão dessa deputada? O Meretz tem 2 deputados, né? Um deles agora também renunciou da lei norueguesa, que é o Yair Golan, né? Ele agora é vice-ministro. O Meretz ele tem 2 deputados que eles não entraram na lista por votação direta dos filiados ao partido. Que eles foram escalados pelo diretório central, por questões eleitoreiras ou de união com outros partidos, etc. Né? Um deles, a gente comentou sobre ele na semana passada, que é o Yair Golan, ex-vice-chefe do Exército, né, general da reserva, que ele entrou numa lista conjunta com o Meretz quando o Ehud Barak ele criou um partido chamado Israel Democrático, que depois se fundiu com o Meretz para disputar as primeiras eleições de 2020, e ele acabou ficando no Meretz e filiou ao partido. Mas ele não foi eleito para estar ali entre os 3 primeiros, ele é o terceiro da lista, né? Ele não foi eleito para estar ali nas primárias do Meretz, e ele, muitas vezes, assume posições ou faz declarações que não são muito populares no partido, né? E que colocam o partido em maus lençóis, digamos assim. Ainda que ele seja um cara de esquerda e que se identifique com a grande maioria das pautas do Meretz, e que talvez o Meretz seja um partido que tenha mais a ver com ele na Knesset. Talvez, não necessariamente. Mas enfim, pelo menos ele assim acredita, ele está lá, mas os eleitores internos do Meretz não votaram nele. Eles não sabem em que posição ele estaria, porque ele não participou das primárias, ele não era do partido. Do mesmo jeito que a Jida Rihani Zoabi, que também foi colocada aí, ela para as últimas eleições somente, né, para que o Meretz tivesse uma cota, né, de árabes maior entre os 6 primeiros e uma cota feminina também, ou seja, que tivesse uma mulher árabe entre os primeiros. Né? A questão da representatividade e da política identitária no Meretz fala muito alto, né? É um partido de esquerda pós-moderno, digamos assim, e ela entrou ali numa carteirada do Diretório Central. Vamos aumentar essa participação, vamos aumentar essa representação, e colocaram ela ali. E ela já, na campanha, fez um comentário complicado, porque ela disse que em votações em prol da comunidade LGBT, ela se absteria, porque ela tem uma responsabilidade com a população árabe, que é contra essas questões, e o Meretz dos partidos, é o partido, na verdade, que mais vota a favor, que mais levanta pautas a favor da inclusão da comunidade LGBT, né? Ou seja, em prol da representatividade, o partido acaba podendo afetar a representatividade e os direitos das minorias, né? Quando faz uma manobra dessas, e agora ela decidiu não votar com o governo. Enfim, qual é a responsabilidade dela com isso? Tem basicamente nenhuma. Ela está lá no Meretz, né? Se o Meretz expulsar ela do partido, ela vai continuar, ela pode ser uma deputada independente, no máximo não vai concorrer na próxima Knesset, que importa, né? Enfim, e aí o governo pode cair, porque vai perder maioria. Então o Meretz vai tendo os pés pelas mãos. O Yair Golan é um sujeito que de jeito nenhum vai trair o governo. Ele está os mais interessados na queda do Netanyahu, participou das manifestações, foi uma das principais vozes ali, mas ela não. Ela está ali para defender os interesses da sociedade árabe israelense, de alguns grupos dessa sociedade. Ela é uma militante de causas sociais muito importantes na sociedade árabe, mas ela também não foi eleita pelos filiados ao Meretz, né? Então, quando o partido corrompe a democracia interna e coloca uma pessoa que não tem tanto a ver com o partido acaba metendo os pés pelas mãos e ficando sujeito a isso. E quem paga por isso é toda a coalizão, no caso, né? Toda a coalizão paga por essa insubordinação. O Meretz engoliu um monte de sapos nesse governo, tiveram que votar em um monte de leis nas quais eles não acreditam, ela inclusive, né? E de repente ela falou, para mim basta, e fez uma manobra ali bastante complicada para o partido. Enfim, o Lieberman não desistiu. Como essa lei não era uma lei do governo, era uma lei pessoal, ele pode levar ela à votação de novo daqui a uma semana,
E ele disse que pretende fazer isso de novo, e eu imagino que se ela votar contra essa lei de novo, o governo vai ter sérios problemas no futuro próximo. Mas, enfim, como foi um protesto dela, eu imagino que ela vai agora votar a favor, até porque ela pode receber sanções, ser eliminada de comissões, e etc, 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 e a própria atuação parlamentar dela ficou prejudicada. Então, enfim, mas isso mostra como esse governo é um governo complicado. É o governo que tá sempre ali na corda bamba de sombrinha, né, cara? Tá o tempo inteiro ali tentando se equilibrar. Bom, vamos à próxima notícia do bloco para falar aí do nosso ex-primeiro-ministro Netanyahu. É isso mesmo, ao que tudo indica, o nosso desejo, pelo menos meu e do João, né? Meu e do João, o desejo de vê-lo na cadeia, aparentemente não vai acontecer, né, João? O acordo aí entre o Netanyahu e a acusação e o como chamam, o Praclito, o defensor do procurador do Estado, Mandelblit, deu uma enrolada essa semana, mas o Netanyahu está interessado no acordo e parece que ele vai acontecer nas próximas semanas aí, né, cara? Essa semana a gente descobriu algumas coisas, alguns bastidores do acordo, né? Pela mídia israelense. A gente comentou na edição passada do podcast também, então vai um breve resumo, né? Se descobriu, né, o jornalista Ben Cassid descobriu que o Netanyahu estava o Netanyahu estava negociando um acordo com a justiça para que ele não vá preso, né? E essas negociações foram descobertas, ele já estava 2 semanas sem negociar, e parece que essa semana ele disse que os advogados dele podem voltar a negociar. O que a gente descobriu logo no início da semana é que quem fez a ponte entre o Netanyahu e o Mandelblit foi o ex-presidente da Suprema Corte israelense, Aaron Barak, não confundir com o ex-primeiro-ministro Ehud Barak, então o sobrenome é igual, mas não é a mesma pessoa. O Aaron Barak, ele não só foi um dos mais importantes presidentes da Suprema Corte israelense, como ele foi o cara que fez a revolução do direito constitucional israelense, né, que mudou o status das leis básicas, transformou essas leis básicas em caráter constitucional. Para quem não sabe, até hoje Israel não tem Constituição, em 49 foi eleita a Assembleia Constituinte, mas que nunca trabalhou para escrever uma Constituição, e até hoje o país não tem Constituição. E o Aaron Barak, ele tinha leis básicas e ele fez uma reforma na justiça que mudou um pouco o status dessas leis e transformou essas leis em caráter constitucional, ou seja, ainda que elas possam ser revogadas ou alteradas por maioria simples, né, nenhuma lei pode entrar em contradição com os princípios das leis básicas da Knesset, né? Enfim, ele foi presidente da Suprema Corte, inclusive durante a época que o Netanyahu era primeiro-ministro pela primeira vez, entre 96 e 99, também tinha sido na época do Rabin, né? E ele virou um dos principais alvos da direita menos democrática, que é a direita bibista, né? Em Israel, bibista, os que seguem o Bibi Netanyahu, porque ele é visto como um dos grandes, enfim, criadores, né, fundadores do que eles chamam de ativismo judiciário, o que nada mais é do que não permitir com que a Knesset aprove leis de caráter inconstitucional, né? Enfim, que é um debate que está acontecendo agora público em Israel e com alguns porta-vozes na Knesset, como o Dudi Amsallem e a Galit Distal, que são deputados do próprio Likud, bibistas até a morte, que dizem que o poder dos representantes do povo tem que falar mais alto que o poder do judiciário, que o judiciário cancela leis que os representantes do povo escrevem e aprovam, e que isso é antidemocrático, né, como se o judiciário, enfim, não devesse ter poderes de resguardar pela lei, de fazer com que a Constituição ou os direitos constitucionais pudessem prevalecessem, né? São pessoas que, no meu entender, ou não sabem ou não concordam com o que é a democracia, né? Mas, enfim, o Barak virou um dos principais inimigos dessas pessoas. E o Aaron Barak, ele justamente está defendendo a referência dessas pessoas agora, e disse que o Netanyahu prestou serviços inigualáveis para o Estado, enfim, que apesar das críticas que ele teve ao Netanyahu nos últimos anos, ele tem uma carreira sólida e uma história sólida de defesa ao judiciário israelense. E é bem verdade que o Netanyahu tem atacado a polícia, tem atacado a procuradoria, mas os juízes ele não tem atacado, pelo menos até agora. Okay? Mas, enfim, e ele se ofereceu para fazer essa ponte. Agora é importante a gente dizer, 80% dos casos de deputados, enfim, ministros, que chegam à justiça como réus, eles terminam com um acordo. Só 20% vão até o fim do julgamento. Né? E essa perspectiva de um acordo do Netanyahu não é estranha ao que a gente tem visto. É uma perspectiva normal. Okay?
O que é esse acordo? Em geral, esse acordo é o seguinte: eu admito que eu cometi ações irregulares, algumas delas podendo ser consideradas criminosas, e eu vou pagar um preço por isso, okay, para não ter que ir a julgamento e pagar um preço maior por isso. Esse é um acordo que, em geral, se faz. E dentro desse acordo tem um agravante penal, que em hebraico se diz calon, né, que é o Aryeh Deri vai receber um desse daqui a pouquinho, ele vai ter que renunciar em algumas semanas, e o Netanyahu, pelo que está sendo exigido, é que ele vai ser impedido de exercer qualquer cargo público nos próximos 7 anos. Okay? Então, que é praticamente o fim da carreira política do Netanyahu, que já tem 72 anos, ele teria 79 quando acabar, estaria bastante tempo longe da política. O mundo sempre pode dar volta, surpreender a gente, mas aparentemente seria o enterro do Netanyahu politicamente, né? Entrar nesse acordo. Enfim, o Netanyahu ainda não aceitou o calon, ele está tentando que os advogados dele convençam a justiça, os procuradores de não incluir o calon. O acordo também, como a gente comentou na semana passada, revogaria a acusação de suborno, né? O Netanyahu não seria mais acusado de suborno na faixa 4.000, cancelaria a faixa 2.000, né? Que é a faixa que ele é acusado de tentar trocar benefícios. As duas faixas, essas duas, a 2.000 e a 4.000, uma delas teria tentado trocar benefícios, uma melhor exposição na mídia, por benefícios que magnatas das comunicações receberiam, só que na faixa 4.000, pelo que tudo indica, ele realmente fez esse acordo, enquanto na faixa 2.000 ele só estava costurando esse acordo, porque ele nega, mas enfim, a 2.000 seria cancelada, a 4.000 seguiria, e a 1.000 seguiria normal, ele seria acusado somente de abuso de poder e fraude, admitiria isso, okay? E pagaria uma multa, faria trabalho voluntário 3 a 6 anos. Aliás, eu vou agora aproveitar esse espaço para agradecer ao nosso ouvinte, Paulo Almeida, né, que me corrigiu, que eu disse na semana passada, né? Trabalho voluntário, mesmo quando você não se voluntariza a fazer, também assim é chamado de trabalho voluntário, não é uma coisa coercitiva exatamente, né? Enfim, então fica feita aí a correção, mas ele aceitaria de 3 a 6 meses de trabalho voluntário, pagar uma multa alta de alguns milhares de shekel, né? Talvez algumas centenas de milhares de shekel, e receberia o calon, e admitiria que ele cometeu essas infrações. Se o Netanyahu não quer o calon, né, e ele não quer pagar uma multa muito alta, e o Mandelblit, ele foi muito criticado pela Procuradoria por estar disposto a aceitar isso, e ele está a fim de aumentar um pouco mais essas obrigações, aumentar um pouco mais a multa, e que o Netanyahu se refira, nos termos do acordo, ao calon. Admita que ele está aceitando o calon, não só assine isso em voz alta e por escrito ali, né? Que é uma maneira dele não poder incitar mais a população contra o acordo assinado, né? Enfim, a justiça, no final das contas, ela pode cancelar o calon, o que, em geral, não acontece. No caso do Olmert aconteceu, o Olmert é primeiro-ministro que foi preso, no final das contas, mas parte dos acordos que ele fez, a justiça aceitou. A justiça pode cancelar o acordo e o Netanyahu pode voltar atrás no acordo antes que a justiça o homologue. A procuradoria não pode voltar atrás no acordo. Uma vez feito o acordo, o Netanyahu ele pode voltar atrás, a procuradoria não. No momento que a justiça homologa, acabou, ninguém mais pode voltar atrás no acordo. Enfim, e aí essa é a questão. Faltam 10 dias para acabar o mandato do Mandelblit e vai entrar um substituto temporário até que o novo seja eleito pelo Ministério da Justiça. O Netanyahu está com pressa porque ele não sabe se algum outro vai ter essa mesma predisposição do Mandelblit. Os dois lados parecem que se convenceram de que o melhor é fazer um acordo. A Justiça acha que o julgamento pode demorar demais e o Netanyahu está com medo do que pode ser a consequência desse julgamento. O Netanyahu viu que o governo não vai cair tão rápido assim como ele pensava, okay? E a Justiça, pelo menos alguns elementos da Justiça, acham que o Netanyahu não poder mais ser primeiro-ministro e deputado é uma pena bastante razoável para ele, né? Enfim, eu tendo a discordar disso. Eu não sei se o Netanyahu vai ser preso, eu não posso dizer se ele é culpado, porque o julgamento ainda está no meio, mas a gente está vendo aí que o julgamento não está indo em benefício do Netanyahu, ainda que uma minoria diga o contrário, né? Enfim, e hoje o vice-procurador disse numa conferência de que foi o primeiro elemento da justiça que admitiu que essas negociações estão sendo feitas publicamente. Ele disse que não vê esse acordo sendo feito sem o calon, isso não vai acontecer. Se o Netanyahu quiser chegar ao fim, vai ter que ter calon. E o jornalista Amit Segal, do Canal 12, disse hoje
no programa de notícias, que é do principal programa de notícias telejornal dessa emissora, que aparentemente esse acordo ele não vai se concretizar, porque já estava tudo tão pronto, eles já tinham entrado em acordo com tudo, e que o fato deles não terem assinado isso ainda mostra que um dos lados provavelmente se arrependeu. Enfim, eu não sei, eu não confio muito nas informações da Mitzinger sobre o Netanyahu, ele é muito partidário, pró-Netanyahu no caso. Enfim, então eu não sei também se isso é wishful thinking ou não por parte dele. O fato curioso essa semana é que o jornalista Inoon Magal, ultrabibista também, né, do canal 14, que é o canal da direita e bibista da televisão israelense, ele que substitui do canal 20, ele lançou uma vaquinha para pagar os advogados de Netanyahu para que ele não aceite o acordo e já arrecadou mais de 2 milhões de shekel. Né? Qual o problema? É que a lei não permite que o líder da oposição, que um político receba doações, né, que ele possa recolher dinheiro para pagar seus advogados, que ele possa fazer uma campanha. A alegação do Inoon Magal é que não é o Netanyahu que está fazendo a campanha, que são os apoiadores de Netanyahu que estão fazendo. Então a justiça vai ter que decidir isso, mas aparentemente a justiça não vai aceitar esse dinheiro pago dos advogados de Netanyahu. Enfim, vamos ver o que vai dar por aí. É isso, vamos ver se o Netanyahu foge da cadeia rápido ou se vai demorar um pouquinho, mas estou começando a achar que vê-lo na cadeia não vai ser algo que vamos desfrutar. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco, que também tem a ver aí com o Netanyahu e com a compra de submarinos. É isso aí, o Netanyahu, durante o governo dele, né? Havia sido aprovada a compra de 3 submarinos da Alemanha, só que Israel vai pagar um preço muito acima do mercado. Houve uma certa hesitação aí, mas o governo decidiu manter o acordo, né, cara? Pois é um acordo, é parte do acordo, mas é tudo muito confuso. Ainda não está clara essa situação. O que está acontecendo? O Netanyahu, essa parte do Netanyahu não foi à justiça, pelo menos por enquanto, né? Enfim, é uma parte que ele é acusado de ter insistido na compra de 6 submarinos, quando todo o sistema de defesa de Israel os profissionais diziam que não era fundamental comprar 6, só tinham que comprar 5, depois descobriram que tinha um primo do Netanyahu envolvido, a empresa ThyssenKrupp da Alemanha, enfim, na verdade de maneira indireta, né, e que as ações subiram depois que teve essa compra de submarinos, e que ele forçou a barra para a sexta compra, provavelmente para favorecer esse primo, enfim, tem um monte de situações aí que não estão claras, mas o procurador, o assessor jurídico do governo, Mendelblit, optou por não denunciar o Netanyahu nesse caso, embora essa pasta esteja sendo julgada ali na justiça. Enfim, e o Benny Gantz, ele está tentando, de todas as maneiras possíveis, em conjunto com o Guidon Saar, criar uma CPI, né, totalmente uma CPI, para avaliar esse caso, já que a justiça não vai avaliar, o legislativo ele pode fazer isso. E essa votação sobre criar essa CPI não foi à tona até agora, justamente porque Israel queria concretizar as compras dos outros 3 submarinos. Ou seja, já tinham comprado os 3 primeiros por um preço de $500 milhão cada um, e agora estão comprando os 3 últimos por um preço de quase $900 milhões de euros, na verdade, cada um. Né? Muito mais caro. E o Netanyahu está caindo de pau em cima do governo, dizendo o seguinte: olha só, eu falei que era para comprar 6, vocês falaram que era corrupção minha, e no final das contas estão comprando 6, e ainda estão pagando um preço muito mais caro, porque ficaram dando atenção para esse populismo dessa acusação e perderam o prazo, e agora eles estão aumentando o preço. O que o governo alega, no entanto, é que o preço aumentou porque a compra já ia ser feita de maneira separada, e quando o caso entrou em investigação, a Alemanha, o governo alemão, inclusive a Angela Merkel teria dito isso ao Bennett quando veio aqui para Israel, foi o seguinte: eles disseram o seguinte: olha, a gente está percebendo que o caso submarino virou um caso de corrupção nacional de vocês, a Alemanha não quer estar envolvida, a ThyssenKrupp é uma empresa, enfim, que é um tagid, né, como se diz em hebraico, que é uma concessão que a Alemanha dá para essa construção, é um monopólio que o governo alemão dá, e eles subsidiam, inclusive, a compra desses submarinos por parte de Israel. Então, a gente não vai fazer aquele preço promocional, porque a gente não quer ver uma empresa nossa envolvida num caso de corrupção com o apoio financeiro tão forte assim do governo alemão. O fato é que esses submarinos que Israel está comprando agora também são novos, não são iguais aos que Israel comprou antes, e Israel está pagando um preço, inclusive, até um pouco mais barato do que, por exemplo, a Noruega pagou. Então, o governo não saiu, não foi ingênuo, nem perdeu o prazo exatamente nesse caso. Foi uma condição política que tem a ver
com o caso de denúncias de corrupção no caso de submarinos, e justamente para que o preço não aumentasse mais ainda, ou que não ficasse impossível comprar esses submarinos, o governo optou por não levar à votação essa CPI antes de concretizar essa compra. E agora concretizou. Okay? Agora o governo vai poder lançar essa CPI, mas eles vão ter que explicar também por que agora eles estão comprando 6. Se o sistema de defesa anterior, né, as forças de defesa disseram que só precisava 5. Né? Será que muita coisa mudou nos últimos 4, 5 anos para que se comprar mais um submarino? Enfim, eu não sei. Né? É uma pergunta que agora o sistema de defesa vai ter que saber responder. Enfim, deixa para eles essa resposta. Talvez a gente comente sobre isso aqui, né, nas próximas edições de podcast. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões ligadas ao conflito palestino-israelita. Bom, gente, mais uma vez, o bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, está na Berlinda. Não sei se nossos ouvintes lembram, mas foi o bairro de Sheikh Jarrah foi um aí dos gatilhos, né, para o desenvolvimento aí, foi para o acontecimento da última guerra entre Israel e o Hamas, né, a Jihad Islâmica em Gaza. Essa semana, mais uma família árabe foi expulsa de sua casa, lembrando que Sheikh Jarrah fica em Jerusalém Oriental, território que foi anexado unilateralmente e ilegalmente por Israel poucas semanas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e uma família árabe foi expulsa da sua casa, e sua casa foi destruída para a construção de prédios públicos, de um GAN, né, de uma creche e de uma escola. João, a comunidade internacional não gostou muito desse passo adotado pelo governo israelense não, né, cara? Não gostou nada, né? E a gente sabe por quê, né? Mas antes de entrar nisso, é o seguinte, pois é, como a gente comentou, Sheikh Jarrah foi um dos disparadores, né, da última guerra que a gente teve aqui, né, com a remoção de algumas famílias cujos terrenos eram propriedades de judeus desde antes de 48, e as pessoas reivindicavam esses terrenos, e aí teve manifestações e blá blá blá. No final das contas chegou a um acordo que nem todas as partes aceitaram ainda, e o caso ainda está indo sendo avaliado pela justiça. E agora o caso é outro. É uma família que construiu há pouco tempo a sua residência num terreno que a prefeitura considera público, e tinha plano de construir uma escola e uma creche de educação especial, até para pessoas com deficiências, para crianças com deficiências, e a casa estava lá, a residência estava lá, e a família teve uma ordem de despejo anunciada, né? Enfim, a família disse: não vou sair daqui. E aí teve manifestações e tudo mais, a polícia foi, tinha mais de 20 pessoas dentro de casa, o pai da família chegou aí para o terraço, ameaçar atear fogo, né, se suicidar colocando fogo no próprio corpo, e a polícia foi lá, derrubou a casa, tirou todo mundo, né, e enfim, fez o que mandaram eles fazerem. O deputado do Meretz, Mussirat, estava lá na manifestação, né, apanhou da polícia junto dos manifestantes. Já é a segunda vez que um parlamentar apanha em Sheikh Jarrah da polícia. Da outra vez foi o Ofer Katif, do partido Hadash, né, e da lista unificada. É a segunda vez que a polícia bate num deputado, que é uma coisa bastante grave, né? Já é grave a polícia bater no cidadão normal, no deputado é mais grave ainda. Enfim, e ele denunciou no Twitter dele, dizendo, a gente comentou sobre o frio, Jerusalém está fazendo temperatura negativa agora, e a família foi jogada no meio da rua, na temperatura negativa de Jerusalém, frio dos infernos que faz naquela cidade, com aquele vento congelante, que está fazendo -1, a sensação térmica lá deve estar de -8, -9, terrível, né? Mais de noite, né, quando foi feito, né? E, enfim, a família foi despejada. Aí o ministro Omer Bar-Lev, do Partido Trabalhista, né, que há pouco tempo atrás foi muito criticado pela direita por ter criticado a violência dos colonos, né, e dito que essa era uma das lutas dele, ele disse o seguinte: olha, a polícia só obedeceu o que a justiça mandou. Outra vez ele veio com o mesmo discurso. Veja a questão da NSO, do Pegasus, ele está usando agora. Se a justiça deixa, se a justiça manda, a polícia faz, né? Enfim. Então, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. A polícia atuou bem, atuou rápido, a violência teve que ser uma arma ali. Eu lamento a agressão aqui e ali, mas os manifestantes também, eles atacaram a polícia com energia, blá, blá. Enfim, deixando essa parte da violência policial de lado, que obviamente é condenável, qual é o problema? Antes do despejo, representantes de 8 países ou entidades internacionais, incluindo a União Europeia, foram fiscalizar o que estava acontecendo ali. E esses países recomendaram a Israel não despejar a família, dizendo que esse despejo era ilegal. E qual é a diferença de visão? Nos anos 80, Israel anexou Jerusalém Oriental.
Israel disse: isso aqui faz parte de Jerusalém e faz parte do Estado de Israel. E toda a prefeitura de Jerusalém é parte do Estado de Israel. Israel fez isso com Jerusalém Oriental e com as colinas do Golã. Não fez isso nem com a faixa de Gaza, nem com o resto da Cisjordânia, que são territórios ocupados. Para Israel, Jerusalém e as colinas do Golã são territórios do país, territórios israelenses como Tel Aviv. Embora a gente saiba que a população de Jerusalém Oriental, a grande maioria, não tem cidadania israelense, a grande maioria porque não quis no seu momento. Hoje em dia Israel nem complica um pouco o processo para otorgar essa cidadania, mas essa é outra questão. A gente pode fazer um podcast inteiro só para falar de Jerusalém Oriental, talvez um dia a gente faça, mas não agora. Enfim, e aí o que acontece é que a comunidade internacional não reconhece essa anexação de Israel, essa soberania declarada de Israel sobre Jerusalém Oriental. A comunidade internacional considera que Jerusalém Oriental é território ocupado e que a prefeitura de Jerusalém não pode declarar que esse terreno é da prefeitura, porque ele é parte da Jerusalém Palestina, ou pelo menos que está em disputa, e que você não pode despejar uma família palestina dessa região, e com muita probabilidade de serem refugiados, na verdade eu não sei se são ou não, para construir, para fazer uma obra pública do governo soberano de Israel. Então a comunidade internacional recomendou não fazer isso e depois caiu de porrada em cima do governo israelense. Enfim, e o que aconteceu foi que tem membros do governo e da oposição parabenizando a polícia por ter feito isso rápido e bem, e o Ben-Gvir, que a gente comenta aqui várias vezes, né, que é o deputado religioso fascista da oposição, né, do partido sionismo religioso, disse que isso é só o começo, né? Interessante alguém da oposição dizendo que isso é só o começo. Enfim, qual é o poder que ele tem nesse governo, quanto ele se sente identificado com as ações do governo, enfim, da polícia, né? Ou que seja, ou da justiça que ele mesmo critica, enfim, que a gente deixa essa pergunta no ar, mas ele foi um dos que se manifestou, membros do Likud também, e do próprio Yamina, do partido do Bennett, também se manifestaram, dizendo que a polícia esse é um terreno que ele quer de propriedade da prefeitura. E o Omer Bar-Lev, ele teve a cara de pau de dizer o seguinte: a população árabe tem que entender que se eles querem que a gente dê os direitos para eles têm que permitir que a gente construa escolas, que a gente construa creches e que a gente transforme eles em cidadãos com todos os direitos. É verdade que eles reivindicam receber serviços básicos, mas não necessariamente num terreno onde estão vivendo pessoas, né? Você afrontar os direitos humanos para poder dar direitos humanos não é uma troca muito compensadora, você fica no zero, né? Enfim, e no mínimo, né? Na melhor das hipóteses, fica no zero. Enfim, e tá aí, né? Essa questão que é muito polêmica e que, enquanto a ocupação continuar, a gente vai ver esses problemas acontecendo na nossa cara, né? E o governo se metendo em problemas com a comunidade internacional, porque o governo se lixa um pouco para o que pensa a comunidade internacional em relação à ocupação, e um dia isso vai cobrar uma conta. E quanto mais tarde Israel regularizar essa situação, mais tarde, mais pesada essa conta vai vir. Essa questão de Jerusalém Oriental ela é sempre bem preocupante, né? Porque, mais uma vez, né, como você colocou aí no seu comentário, o mundo não reconhece, tirando agora o Trump, né, que reconheceu, mas o mundo não reconhece a ocupação israelense sobre Jerusalém Oriental, né? A gente tem, o governo recentemente aprovou medidas para a construção de novos assentamentos na região, né? A gente tem hoje, Jerusalém Oriental é usado inclusive como forma de você mudar a balança demográfica da cidade, lembrando que Jerusalém hoje tem cerca de quase 40% dos cidadãos da cidade, dos residentes da cidade, não posso dizer cidadãos, mas residentes, eles são árabes, né? Por mais que desde a década de 60, desde 67, tenham tido várias tentativas de mudar um pouco essa balança, fazer com que mais judeus venham para a cidade, essas políticas sempre acabaram saindo com tiro pela culatra, e a gente vê, né, uma discrepância enorme de tudo que acontece em Jerusalém Oriental para Jerusalém Ocidental. Enfim, a discussão sobre apartheid é muito clara também em Jerusalém, né, não só nos territórios da Cisjordânia, né, Yehuda e Shomron, né, que chama, né, a Samária e a Judéia, mas em Jerusalém Oriental a gente também vê isso muito claro, né? Um dos exemplos é que a justiça israelense, ela muitas vezes dá ganho de causa a famílias judias que tinham suas casas em Jerusalém Oriental antes da guerra de 48, e durante a guerra ou foram expulsos ou fugiram, e depois da guerra de 67, com a anexação, essas famílias elas acabaram recuperando o direito
a essas residências, né, a essas propriedades que eles tinham antes da guerra em 1948. O que não acontece com a população árabe, né? A população árabe que reside ali, muitos deles não residiam ali em 48, mas são refugiados, né? São pessoas que perderam suas casas em outros locais, em outros vilarejos, em outras cidades também, onde se encontram hoje dentro do território israelense, foram para Jerusalém Oriental, e eles não têm direitos, né? Os mesmos direitos que os cidadãos judeus têm, né? Então a gente tem uma série aí de discussões a respeito sobre Jerusalém Oriental, sobre como se dá toda essa relação, e o que a gente vê mais uma vez é a política constante de judaizar essa parte da cidade, que ela é de, vamos dizer, 99% de população árabe, né? Tirando os colonos que vivem ali, a gente tem alguns bairros, né, que foram criados em Jerusalém Oriental, que hoje nem... É muito interessante também essa linha, né, ela se apagou completamente, né? A gente tem o bairro de Guiló, que é um bairro que fica numa montanha no sul de Jerusalém Oriental já, mas no sul, na região sul, e tipo... Ninguém leva em conta que aquilo ali é Jerusalém Oriental, né? O mesmo acontecendo com Pisgat Ze'ev, né? Que é um outro bairro também, só que dessa vez no norte da cidade, que ninguém fala em assentamentos, né? Mas são bairros que foram construídos no território que foi anexado ilegalmente depois da Guerra dos 6 Dias. E por isso que essa questão de Jerusalém também é sempre bem interessante de acompanhar. João, algo mais a declarar nesse tópico ou passamos a bola? Passamos a bola, só queria comentar que no tópico sobre o Netanyahu e o acordo, a gente ia ter um convidado para falar hoje, mas que ele arregou. Então, eu espero eu não vou contar quem é não, mas eu espero que ele venha, se esse acordo for feito, para falar. Mas dessa vez ele arregou, né, não sei o quê, filho, trabalho, blá, blá, blá. Como se eu e Marquinhos não tivéssemos filho nem trabalho. Ninguém tem filho nem trabalho, ninguém tem. Mas enfim, deixa ele. Vamos cobrar essa aí da próxima vez. Vai sair cara essa conta aí. Beleza, vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário de Nelson Burdi e o esporte. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está empreendendo aqui na terra de Israel. É o João com muitas ideias, o João trazendo produtos de Israel para a América do Sul e da América do Sul para Israel. Teve o jogo da temporada. O jogo da temporada na Liga Israelense de Futebol ocorre quando o primeiro colocado enfrenta o segundo. Hapoel Beersheva e Maccabi Haifa na casa do Hapoel Beersheva. O Maccabi Haifa estava com um ponto de vantagem, o atual campeão Maccabi Haifa. Foi lá a Beersheva e ganhou por 2-1 e abriu 4 pontos. O Hapoel Beersheva, que tinha uma boa diferença como líder, teve uma sequência ruim. O Maccabi Haifa foi lá, foi ganhando os pontos, chegou um ponto na frente para jogar fora de casa. Se esperava uma vitória do Hapoel Beersheva, mas o Maccabi Haifa venceu por 2-1 e abriu 4 pontos. Não definiu nada ainda, mas já é uma tendência de queda do Beersheva e de subida do atual campeão rumo ao bicampeonato. O campeonato vai até maio, ainda tem muita água para rolar. Mesmo assim, um ponto muito importante. É isso aí, um abraço. Valeu, mestre. Obrigadão pelo comentário. E, claro, te esperamos na semana que vem para o nosso episódio 122. João, algo mais a declarar no geral ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Eu até tenho os últimos 3, 4 episódios o Nelson comentou umas coisas muito imprecisas sobre mim aí, mas eu não lembro, mas eu não lembro o que foi. Então, ele comentou que eu gostava de comer alguma coisa que eu odeio, não me lembro exatamente o que foi, mas enfim. Então, fica um abraço aí para você, Nelson. Em geral, as coisas que ele comenta a seu respeito são imprecisas, né, cara? Às vezes ele inventa, né? Às vezes ele acha que tá falando alguma coisa certa e que não é, e às vezes ele acerta. Às vezes ele acerta, é isso. Bom, então a gente fica por aqui, João. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso episódio 122. Aquele abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.